Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, como de tradição, terça-feira, a gente vai analisar altcoins. Vou analisar algumas das altcoins que vocês me pediram, que vocês deixaram nos comentários dos vídeos passados, beleza? Então a gente vai analisar tudo isso na data de hoje. Hoje a gente não vai falar nem de Bitcoin nem de Ethereum. Isso daí a gente falou ontem e a gente pode deixar para falar disso amanhã também, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ativo que eu quero passar, que vocês me solicitaram, é exatamente Link, beleza? A gente viu que Link teve movimentações aí de acumulação, depois a gente teve grande queda desses ativos e a gente teve uma rejeição novamente da média de 200 períodos. Enquanto a gente não fizer o rompimento da média de 200 períodos, a gente vai ver esses ativos em tendência de baixa. Depois que a gente fizer o rompimento, construir um pivô, veja que em nenhum momento cá atrás a gente teve uma formação de pivô, a gente vai entrar em uma tendência de alta. Mas a gente pode operar esses ativos no curto prazo, a gente pode olhar para eles também para o longo prazo, depende do time frame que você está vendo, depende da estratégia que você está adotando. Se for para usar uma estratégia de DCA, de fazer um custo médio ao longo dos próximos meses, até a gente ter, por exemplo, o halve acontecendo, Link está em um bom ponto de compra. Isso daí pensando um pouco mais para frente. Mas quando a gente olha para o curto prazo, as coisas não estão tão saudáveis assim. Eu não olharia para a compra exatamente nesse momento em Link. Eu esperaria exatamente movimentações de rompimento acima da média de 200 períodos. Obviamente a gente chegou a perder esse canal aqui, a gente está de volta dentro do canal, a gente pode buscar a região lá em cima? Sim, a gente pode buscar essa região lá em cima. Então a gente pode especular esse ativo também em comprar suporte, vender resistência. Eu acredito que nesse momento vai ser um pouco mais difícil a gente vir buscar a parte de cima do canal por conta da média de 200 períodos. Se a gente fizer o rompimento dessa média de 200 períodos, aí sim eu procuro mais por essas operações de trade. Nesse momento eu não vou olhar tanto para esses ativos na ponta de trade. Prefiro esperar um pouco mais, prefiro deixar o mercado se movimentar. Na verdade, eu prefiro operar o Bitcoin nesse período. Se vocês olharem, todas as operações que eu fiz no curto prazo, nos últimos dias, são operações feitas exclusivamente em Bitcoin e Ethereum. Principalmente em Bitcoin, porque a gente tem a dominância subindo, então é muito melhor que a gente opere ele, beleza? Então a gente vê esse grande canal lateral, isso daqui é uma fase de acumulação, para o longo prazo isso daqui é interessante. Se a gente for analisar o grupo de carteiras de Link, tem algo interessante que eu não sei exatamente o porquê que a gente tem esse movimento. Às vezes a gente tem algumas justificativas, como entender se são VCs que estão entrando dentro do ativo, entender se aquele ativo está sendo colocado em stake por uma grande empresa. Por exemplo, quando a gente vê Ethereum sendo colocado em stake pela Lido, a gente vê que o número de Ether dentro da carteira da Lido acaba subindo bastante. Mas saca só, quando a gente olha exatamente para as carteiras de Link, a gente vê que essa carteira de 10 milhões a 100 milhões de Link, ela teve uma alta muito expressiva desde ali de junho de 2022. A gente saiu de lá de um patamar de 26% do supply para um patamar de 56% do supply. Novamente, eu não sei se isso daqui é uma carteira de VC, eu não sei se isso daqui é algum tipo de carteira para protocolo, mas a gente vê esse grande volume de concentração de Link dentro dessa carteira, é algo que nos chama atenção. Obviamente preciso cavar mais em cima dessa informação que eu fui na data de hoje em cima dela, porque vocês me pedem bastante informações on-chain, de altcoin também, e acabei me deparando com essa informação aqui. Mas saca só, se a gente olhar outras carteiras, a gente vai ver que carteiras ali de 1 milhão a 10 milhões de Link, elas tiveram uma acumulação, depois elas tiveram uma distribuição ali e hoje elas se mantêm
estáveis, beleza? Se a gente olhar ali as de 100 a 1 milhão, a gente vai ver que são grupos de carteiras que estão acumulando. E quando a gente olha ali as de 10 a 100, a gente também vê de 10 mil a 100 mil, a gente também vê uma acumulação dessas carteiras. Ou seja, quando eu olho para todas as carteiras, inclusive essa daqui de 10 milhões a 100 milhões, que eu não sei o motivo dessa carteira, eu vejo que grandes players estão acumulando link, estão simplesmente construindo essa zona de acumulação e cada vez mais colocando ativo para dentro, quantidade do ativo para dentro. Por isso que a gente fala bastante em fase de acumulação, por isso que a gente fala bastante em fase de distribuição. E a gente ficar sempre de olho nessas fases é muito importante, porque dessa maneira a gente também consegue tocar o nosso barco igual os grandes players estão tocando. Link para mim é um ativo que para o longo prazo a gente deve sim construir um DCA, um Dollar Cost Average, e para o curto prazo a gente pode ter cenários mais negativos, porque tem a média de 200 períodos, sim, a gente pode ter isso daqui no curto prazo, mas para o longo prazo é um ativo extremamente saudável, beleza? Outro ativo que vocês me pediram foi a Cala. Que a Cala? A Cala é outro ativo, mas foi a Cala. E quem me pediu isso foi o Matheus Ferreira. Matheus, cara, não tem o que a gente analisar desse ativo. Um ativo que está simplesmente derretendo ali desde quando a gente teve o seu lançamento. Se a gente for lá dentro do CoinMarketCap para tentar entender sobre esse ativo, só a gente jogar aqui, ó, a Cala Token, só para ver se realmente a data de criação desse ativo é essa daqui. Isso mesmo, o ativo foi criado em janeiro de 22, e quando a gente olha para o Price Action ali, desde janeiro de 22, a gente tem plena tendência de baixa. Não tem o que analisar nesse tipo de ativo aqui. Não tem padrão gráfico, não tem comportamento de investidor, não tem dados on-chain, não tem nada do que a gente possa analisar em cima desses ativos. O que eu posso te dizer, Matheus, sobre esse ativo? Cara, toma muito cuidado com aquele ativo que você escolhe colocar dentro da carteira. Eu sei que dentro do mercado existem milhares de promessas, o novo ativo que vai disruptar, vai ser o Ethereum Killer, a gente vai ter o ativo que agora é inteligência artificial, a gente vai ter o Metaverso, a gente sempre vai ter diversas narrativas dentro do mercado cripto. Não sei que protocolo é esse, não sei qual que é o objetivo desse protocolo, mas o que eu posso te dizer é tome bastante cuidado. A gente não tem dados, não tem nada com que a gente possa analisar desse ativo. O máximo que eu consigo encontrar aqui é que a gente tem um fundo perdido. Se a gente tem um fundo perdido, a gente tem uma resistência nesse momento. Se a gente tem uma resistência, isso daqui é ponto de venda e não ponto de compra, beleza? Mas, calma aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quando eu olho aqui exatamente por esse ativo, tendência de baixa, a gente tem dois fundos aqui, perda do suporte, o suporte se torna resistência. Nesse ponto que nós estamos hoje, é ponto de venda e não ponto de compra, beleza? Não tem o que analisar. Se eu for puxar dados on-chain desse ativo, não tenho dados on-chain. Bom, próximo ativo que a gente tem é NTX. Nunet. Nunet é um dos ativos de inteligência artificial e, inclusive, é um dos melhores ativos olhando para price action sobre inteligência artificial. Deixa eu ver se eu acho algum outro gráfico mais antigo. Na Bitfinex não vai ter. Vamos ver na Mexican. Aí a gente tem um gráfico um pouco mais antigo. Quando a gente olha para a Nunet, a gente vê que a Nunet fez uma boa movimentação de alta aí nesses últimos dias, né? A gente teve uma recuperação ali de 73%. Quando a gente olha para a Agix, por exemplo, não teve essa recuperação, mas é outro ativo que foi extremamente hypado. A gente tem que tomar sempre cuidado com esses ativos que foram hypados. Temos uma linha de tendência de baixa, que ela foi rompida, tá? Então a gente pode entender que o ativo ele está querendo sair dessa tendência de baixa e voltar para uma tendência de alta. Quando a gente analisa o movimento do mercado, a gente teve uma formação de fundo duplo aqui. Se for para entrar em Nunet, eu não entraria dentro dessa região nesse momento. Por que não? Região de resistência. Resistência, a gente efetua vendas e não compra.
O que eu esperaria no NET fazer? Esperaria simplesmente no NET fazer o rompimento dessa região e quando ela construir um pullback, quando ela construir uma volta do mercado, aí sim eu traçaria a Fibonacci do fundo até o topo para poder entender aonde eu tenho ponto de compra. Vou procurar por pontos de compra dentro de 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fib. Então no NET seria um ativo para ficar de olho, para simplesmente olhar, ver como que esse ativo vai se comportar. Veja só, o fundo que foi perdido se torna resistência. A gente já teve ele como resistência 1, 2 e a gente está nessa região mais uma vez. Então aqui não é ponto de compra. A gente precisa esperar com que o ativo ele faça movimentações para a gente entender se vai ser um bom momento de compra ou não. Como que vai ser essas movimentações? A gente precisa aguardar os pullbacks. Dentro dos pullbacks a gente pode fazer a entrada. Mas eu diria que no NET está muito melhor do que Agix, por exemplo. Se a gente for analisar Agix, a gente vai ver que Agix não voltou ainda num topo anterior que ela tinha. Agix não voltou no fundo que foi perdido cá atrás. Então, quando a gente olha no NET, a gente tem um padrão mais interessante. E se a gente puxar os dados on-chain, a gente sabe que no NET é um ativo que entrou agora dentro das corretoras, tá? Poucas corretoras ainda têm no NET, a gente tinha que comprar ela na Uniswap. Então, quando a gente olha a partir do momento que ela entrou dentro das corretoras, a gente vê uma crescente do NET sendo enviado para as corretoras. Mas isso daqui tá tudo bem, não é um grande problema, tá? A gente não precisa se assustar tanto com isso daqui, porque, como eu falei, é um ativo que foi listado em algumas corretoras agora. Então, obviamente, ao longo desse momento, a gente vai tendo entrada dentro das corretoras. Se a gente for analisar como que está o comportamento, a gente teve períodos com muito mais entrada no NET do que a gente tem exatamente nesse momento agora. Mas, olhando os ativos de inteligência artificial, cara, eu diria que no NET é um dos ativos que tem um price action mais interessante nesse momento, tem simplesmente uma movimentação mais interessante. A gente vai ter resistências dessa retração que nós fizemos, tá? Então, se a gente traça lá topo, fundo, a gente vai ver que tem algumas regiões a serem enfrentadas como resistência. A gente tem 0,382, 0,5 e 0,618 de Fibonacci para a gente poder recuperar. A gente simplesmente começar a engatar tendências de alta para que a gente vá buscar o topo anterior. Cara, não caia nessa de que a gente tem um ativo de 0,05 centavos de dólar e que esse ativo vai chegar em $1. A gente ouve falar muito isso daí dentro do mercado. Cuidado, cara. Quando a gente olha para o histórico de NET, a gente vê que já chegou a valer 77 centavos. Hoje está em 0,25. Falei 0,025, mas a gente está em 0,25. E quando a gente olha para esse ativo, a gente vê que sim, pode voltar lá para o topo anterior? Talvez sim, se ele for um ativo somente do hype, que ele só tenha subido por conta do hype de inteligência artificial que a gente teve no começo do ano, obviamente a gente não vai chegar lá nesses 70 centavos, beleza? Então isso daí a gente tem que... aqui está em real, 0,25 é porque está em real. Se eu colocar isso aqui para dólar, vai dar 0,05. O topo dele não foi 70 centavos, foi 20 centavos de dólar ali que a gente teve. Pode chegar lá em cima? Pode, mas a gente precisa de bastante fôlego, o ativo precisa se provar muito ainda. Todos esses ativos, a gente deve ter eles como especulação, principalmente por conta disso daqui. Se a gente olha a dominância do Bitcoin, a dominância está subindo e está indo embora, cara. E enquanto a gente tem exatamente a dominância do Bitcoin subindo e embora, não estou compartilhando a tela com vocês. Saca só, quando a gente tem a dominância do Bitcoin subindo e indo embora, muito mais vale a gente ficar exposto no Bitcoin do que a gente simplesmente ficar exposto em altcoins, porque a gente tem o ativo mais seguro, ganhando valor de mercado, então é muito melhor que a gente fique quieto na nossa dentro do Bitcoin, beleza? Então tem no NET aí. Se a gente olhar mais um ativo aqui que vocês me pediram, Solana, vocês me pediram, essa quem me pediu foi o Pablo. Olha só, a gente tem uma recuperação em V, onde Solana estava dentro de uma região
de acumulação também, como a gente olha ali para Link, a gente tem acumulação em Link, a gente tem acumulação dentro de Solana também, a gente perdeu o fundo, voltou e fez uma recuperação, estamos no mesmo patamar ali antes exatamente do pronunciamento da SEC. Eu sei que Solana é um ativo que algumas pessoas têm preconceito, eu gosto de Solana, eu já tive Solana na minha carteira de longo prazo, hoje eu não tenho mais Solana na minha carteira de longo prazo, mas eu tenho Solana dentro da carteira que eu estou construindo agora, a carteira Rumo ao Milhão, que é uma carteira onde eu estou fazendo aportes todas as segundas-feiras, aonde eu estou comprando os ativos da carteira todas as segundas-feiras, construindo um DCA. E Solana é um dos ativos que eu especulo lá para frente, para o próximo ciclo, e vai retomar altas aí, voltar para regiões de topo. A gente teve regiões de $200 ali, então eu especulo em cima dela. E por que eu especulo em cima de Solana? Porque é um dos protocolos onde a gente teve muitos venture capitals investindo. Obviamente a gente teve o problema da FTX, a gente teve exatamente a Alameda Research, que era um dos maiores investidores, acontecendo o que aconteceu, então Solana teve muito problema ao longo desse caminho, mas eu especulo em cima desse ativo. Inclusive, se você quiser ter acesso à carteira ao milhão, link na descrição, beleza? Quando eu olho para Solana, a gente continua dentro dessa fase de acumulação, igual a gente está vivenciando essa fase de acumulação da Link também, tá? Isso daqui me mostra interesses de grandes players, um interesse onde a gente vai ter travamentos de região. Então a gente vai ter lateralizações, a gente vai ter o preço simplesmente costurando, né, essas lateralizações, construindo um canal lateral. Nesse momento, é momento de compra? É momento de olhar para a Solana para compra? Não, a RSI está em sobrecompra e ela está simplesmente batendo na média de 200 períodos também. Novamente, não estou compartilhando a tela com vocês. Quando a gente olha a Solana aqui, a gente tem esse canal lateral também e a gente tem ela batendo nessa média de 200 períodos, beleza? Então eu olharia para a Solana mais para frente, caso a gente venha a fazer esse rompimento da média de 200 períodos. Cara, ao longo desses dias está sendo muito complexo gravar esses vídeos aqui para vocês. Para quem sabe, eu estou de férias aqui no Brasil, não estou no meu estúdio nos Estados Unidos e, cara, sem monitor de retorno, toda hora eu esqueço de compartilhar a tela. Então tenham paciência ao longo desses dias. Se eu esquecer de compartilhar a tela, cara, foque naquilo que eu estou falando, beleza? O mais importante é eu continuar entregando esse conteúdo para vocês aqui todos os dias. Poderia parar, tirar as minhas férias, simplesmente ficar esses 15 dias sem gravar conteúdo, mas eu tô aqui gravando esse conteúdo para vocês, estou me esforçando. Ao longo desses 15 dias, eu espero que no final consiga gravar sem esquecer de compartilhar a tela com vocês, beleza? Mas até lá, tenham um pouco de paciência aí. Mas vocês captaram a mensagem de Solana. Simplesmente acumulação, canal lateral. Esse ponto é ponto de compra? Não, não é ponto de compra. Isso daqui é ponto de venda, beleza? Último ativo aí, vocês me pediram mais 3 ativos, Matic, XRP e KSM, Kusama. Mas eu vou analisar só XRP aqui e a gente pode deixar esses outros ativos para depois, a gente pode deixar Kusama para depois, beleza? Bom, quando a gente olha para XRP, a gente vê que ela está em uma tendência de alta e ela está brigando em uma região de suporte. Olha que louco. XRP está em uma região onde ela segurou como suporte 1, 2, 3 vezes. Aqui, para mim, XRP é ponto de compra. Por que ponto de compra? Porque a gente tem um stop claro, a gente tem stop curto, um stop de 5% em XRP. Eu estou falando que eu tenho a probabilidade do ativo voltar para o fundo anterior aqui, me dá um stop com 5%, mas eu também tenho uma assimetria de buscar topos anteriores ali, onde a gente tem uma assimetria muito maior no gain, 10% ou 20% voltando para o topo anterior. Por que a gente deve ter o nosso stop aqui embaixo dessa região? Porque se o ativo vier perder essa região aqui, além dele perder fundos anteriores, ele vai simplesmente entrar abaixo da média de 200 períodos. Se ele entrar abaixo de 200 períodos
fizer um pivô de baixa, esquece, ele vai retomar a tendência de baixa. Mas, como já dizia Charles Dow, até que uma tendência seja rompida, ela deve ser respeitada. Então, eu vou respeitar a tendência. Se a média de 200 períodos está apontando para cima, a gente está abaixo, próximo da média de 200 períodos aqui, simplesmente sentindo ela como suporte, não abaixo, eu vou procurar por compra. E se eu tomar uma violinada aqui, onde o ativo perde a média de 200 períodos, captura o stop de todo mundo e volta para cima da média de 200 períodos, beleza, não preciso sair correndo, chorando na minha mãe. Se perder a média de 200 períodos, voltar aqui para cima, a gente pode simplesmente aceitar a violinada e recomprar esse ativo também. Então, de todos esses ativos que a gente falou aí, cara, XRP é um ativo que está interessante, está construindo padrões interessantes. Sim, obviamente, essa região aqui, ó, vai ser uma região de difícil rompimento, tá? Se a gente traçar aqui para trás, a gente vai ver que foi o suporte perdido que a gente tinha do ciclo. Mas XRP está se estreitando aqui, pode ser que a gente tenha, sim, rompimentos dessa região um pouco mais para frente. Enquanto a gente estiver acima da média de 200 períodos, eu estou olhando para a compra desses ativos, beleza? Bom, queria falar sobre Matic com vocês e com o Sama também. Matic eu queria trazer dados on-chain, mas eu não vou conseguir fazer isso na data de hoje. O tempo aqui já está ficando apertado já, acabei me estendendo um pouco aqui, mais do que eu deveria. Mas amanhã a gente está de volta aqui no canal, amanhã a gente está fazendo análise do mercado novamente, a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar de Ethereum também, e amanhã eu posso falar de Matic com vocês também, a gente pode falar dos dados on-chain sobre Matic, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, mas acabei não conseguindo trazer, beleza? Bom, a qualidade já melhorou um pouco da primeira gravação que eu fiz aqui na viagem aqui no Brasil, porque consegui acertar um pouco mais os equipamentos, mas eu garanto para vocês que até o final a gente vai estar bala compartilhando a tela toda hora com vocês, beleza? Sem esquecer de compartilhar a tela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? E que a gente traz um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente se for feriado ou se eu estiver viajando. Pode aparecer aqui no canal, todo dia vai ter um vídeo para vocês, beleza? Tamo junto, forte abraço, eu te vejo amanhã aqui de volta. Valeu!